conquistado. E aproveitar e perguntar também, o Juventude trabalha com metas de pontuação nesse início, um futebol de 3, 4 jogos, e empatar aqui no que isso estava, esse ponto conquistado aqui estava nessa meta estipulada pelo Juventude? Bruno, boa noite a todos. Eu acho que a nossa meta tem que ser jogo a jogo. O Roger ilustrou bem o Campeonato Brasileiro como uma maratona. Então nós temos que ser regular em casa, fazer valer a nossa força, a força da nossa torcida, que esteve presente hoje aqui, a maior parte do jogo com chuva, e apoiou a equipe e ao final da partida aplaudiu a equipe pelo ponto conquistado. Então a regularidade no Campeonato Brasileiro se faz necessário para quem quer atingir logo a pontuação mínima para garantir a permanência para o ano seguinte. A gente sabe que a janela também, né, dos estaduais naquele finalzinho de janeiro, tanto tem negociação em andamento? Negociação, objetivamente, não. Alguns atletas a gente chegou a consultar, a tentar iniciar uma negociação, mas muito distante, principalmente condições financeiras, né? Nesse momento a gente tem o limite do nosso orçamento comprometido e se surgir daqui a pouco uma boa oportunidade nesses próximos dias, a gente pode estar contratando, mas eu não vou contratar um jogador que não venha para qualificar, somente quantificar. O Roger entende que ele tem um grupo com bastante capacidade de fazer essa primeira faixa aí do campeonato. Júlio, por mais que muitas vezes o futebol equilibre as coisas, o investimento ele faz diferença, na questão de qualidade. Hoje o Juventude teve 14 chances, precisou de 14 chances para fazer um gol. Foi um gol, mas as outras 13 foram desperdiçadas. Daqui a pouco isso talvez seja um pouquinho de qualidade mesmo, né? Como é que tu trabalha com isso? Porque não tem dinheiro, né? A gente sabe que a gente não tem dinheiro para trazer daqui a pouco um cara que vai ter uma chance e vai fazer esse gol, como por exemplo o centroavante do Grêmio fez na final. Como é que vocês fazem e como é que tu trabalha com essa dificuldade financeira aí? William, eu não posso lamentar, até porque a gente tem uma equipe muito competitiva, né? Então, eu inverto os números, nós criamos 15 oportunidades de gol. Então ali tem qualidade sendo trabalhada. É claro que a conclusão ela depende de alguns fatores, né? Você tem o goleiro adversário que está ali para impedir. O campo hoje estava numa condição um pouco pesada, atrapalhou o Barbosa, que ele poderia ter feito um gol ali se ele bate cruzado, né? O Eric lutou muito, o Jean correu muito demais. Então eu não vou lamentar o número de chances criadas, eu vou enaltecer o número de chances criadas. Agora a eficiência ela tem que acontecer e a gente tem jogadores capazes de elevar esse número. Daqui a pouco vai ter jogo que nós vamos ter 3 oportunidades e vamos fazer uma. Daqui a pouco vamos ter 2 e vamos fazer uma, e vai ser importante um ponto conquistado da mesma forma. Assistindo a questão de contratações, eu quero saber qual tem sido a principal dificuldade do Juventude ao mercado, que está muito valorizado, e também te pergunto, essa última semana é possível prever que diminua ou o Juventude consiga mais do que uma contratação? Os jogadores que estão disponíveis muitas vezes não qualificariam o nosso elenco. Eu ainda acho que desde novembro, quando nós iniciamos o planejamento para o Campeonato Brasileiro, a gente foi feliz nas boas escolhas, né? E as que não corresponderam acabaram indo embora. Tem qualidade, eu enalteço mais uma vez, né? E não é somente o fato de querer defender o indefensável, é defender quem merece defesa. Nós temos qualidade no elenco, nós temos qualidade. Você vê o Gilberto, que é o principal goleador nosso, jogou poucos minutos e logo em seguida o retorno do Nenê foi muito importante. O Jean jogando deslocado do lado, depois voltou por dentro. Então, o Roger tem o elenco na mão e consegue criar boas alternativas. Claro que pode surgir, a gente, até pela relação que nós temos nos principais clubes, e alguns jogadores são ofertados para nós, mas talvez o que a gente quer não está disponível. Então, continuamos monitorando permanentemente, e quem sabe podemos trazer nesse período mais um ou 2 jogadores, né? Eu me deparei com alguns pedidos de valores de empréstimo que a gente não tem condição de pagar empréstimo, né? 500 mil de empréstimo, 700 mil reais, nós não temos essa condição. Nossa condição não é lamentar,
A gente sabe da nossa realidade, e em cima da realidade a gente vai trabalhar, potencializando cada centavo que o Juventude disponibiliza para contratação. Júlio, a gente sabe também que o Juventude tem alguns atletas importantes ainda do departamento médico, né? O Edson, o Rosa, Talhari, o Alan Russo, o Alan Russo também. Mas, especificamente do jogo de hoje, tem esses que estão no processo, alguns mais perto de retornar até mesmo, mas o Gilberto, pela situação que você já pôde escolher conversar com ele no vestiário, é algo que preocupa? Preocupa porque o Gilberto, os jogos da semifinal e da final, ele superou dores e jogou. E não tinha nada a ver com a lesão que ele teve hoje. Mas eu imagino que um exame de imagem deve ser feito na segunda-feira ou terça, né? Agora é repouso para ele. E para mensurar o grau dessa lesão, mas tem lesão, com certeza. Júlio, ao longo das últimas 3 semanas, muito se falou de interesse de outros clubes por jogadores do Juventude. Em outras épocas, o Juventude perdia esses jogadores de uma forma natural, talvez não tão fácil, mas natural. O que foi possível fazer para segurar os atletas diante de tantos assédios? Às vezes a gente valoriza tanto o executivo por contratar, mas no teu caso, tu conseguiu segurar absolutamente todos os jogadores até agora. Como é que foi possível fazer isso? E como é que é esse trabalho de dia a dia ouvir jogadores chegando na tua sala dizendo que tem proposta? Muito bem, William. Quando você erra, você paga pelo teu erro. E quando você acerta, você pode receber pelo teu acerto. Então, os jogadores são muito profissionais, os agentes dos jogadores sentem-se bem estando aqui. Eles sabem que uma Série A bem construída no Juventude pode render uma boa renovação para o ano seguinte ou daqui a pouco uma transferência melhor. As sondagens, as consultas, realmente nós tivemos que fazer um bloqueio, de certa forma, um cordão de isolamento muitas vezes, mas sempre frontal, né? Nunca fugindo do posicionamento. Eu sempre falei da soberania do clube, e o clube é soberano. O clube tem um compromisso assumido com os atletas, onde tem obrigações e todas elas são cumpridas. E os atletas têm obrigações contraídas com o clube, contraídas com a comissão técnica, comigo, com o clube, no geral. Então, são todos homens, a gente sabe que o dinheiro muitas vezes é importante. Pode surgir algumas coisas irrecusáveis, mas até o presente momento a gente tem conseguido mostrar para eles que a sequência no Juventude é importante para a trajetória de cada um deles. E como eu disse, né, eu já deixei de contratar jogadores por informações ruins de comportamento, de cara que talvez não tivesse o mesmo espírito que tem dentro desse vestiário, que realmente são caras muito profissionais no todo.